E vamos conhecer a opinião do órgão mais representativo do setor privado, a CTA, relativamente às condições atuais para o desenvolvimento do setor do turismo. Na verdade, não é desenvolvimento, é ainda uma fase de recuperação deste setor severamente fustigado pela pandemia da Covid-19, como teve oportunidade de perceber já antes da pandemia, um conjunto de eventos vinha condicionando um ambiente mais favorável para o dinamismo do setor. Portanto, está conosco o presidente do Pelouro de Hotelaria e Turismo e Restauração da CTA, Dr. Momad Abdullah, quem saúdo, boa noite, bem-vindo mais uma vez ao Semanário Econômico. As medidas anunciadas vieram a restabelecer uma certa normalidade para que o setor comece, esteja já a viver, digamos assim, um ambiente mais favorável depois de, nos últimos 2 anos, ou um pouco mais do que isso, ter entrado praticamente em colapso. Muito boa noite aos telespectadores. É sempre um prazer estar aqui consigo. Com certeza que sim. A partir do momento em que na semana antepassada recebemos a decisão de Sua Excelência, o Presidente da República, em relaxar as medidas, principalmente naquilo que diz respeito ao fim do recolher obrigatório, ao aumento das presenças físicas naquilo que são os eventos, e muito pertinente a questão das praias, em que houve o alargamento de horários. Tudo isto dá a capacidade ou dá o poder de mobilidade ao mercado. E a partir do momento em que temos mobilidade, sem dúvida, o turismo começa a fluir com mais robustez. Portanto, esses são indicativos de que estamos agora melhor do que antes naquilo que é a retoma do setor. Um setor que... Estas medidas são suficientes ou podiam ser mais? Nós sempre queremos mais, não é? O empresariado e o setor do turismo em si, principalmente da situação em que vem, tudo aquilo que for relaxamento nas medidas de mobilidade e o poder das pessoas estarem a fazer turismo à vontade é benéfico para o setor. Contudo, e tendo em conta também a situação atual em que não estamos ainda livres da pandemia, não entramos ainda a 100% numa endemia, penso que neste momento estas medidas são satisfatórias para aquilo que é a retoma do setor. Bem, este é um momento também de, acredito eu, em que o setor, os agentes econômicos do setor refletem sobre a realidade do setor, as suas oportunidades, mas também as vicissitudes, aquilo que condiciona realmente um melhor aproveitamento das vantagens comparativas que Moçambique apresenta nesse setor. Nesse sentido, olhando para o futuro, qual é a análise existente da forma como o setor do turismo, de uma forma geral, está enquadrado no processo econômico, na estrutura econômica geral do nosso país? Para poder explicar melhor, eu queria fazer uma pequena retrospectiva daquilo Sim. que é a posição do turismo na economia do país. Para termos uma ideia, de acordo com as fontes, de acordo com o INE, Instituto Nacional de Estatística, em 2017, Moçambique produziu em produto, no PIB, aproximadamente 700 mil milhões de meticais. E nessa altura o turismo tinha uma fasquia de 5%. Estamos a falar em mais de 30 mil milhões de meticais naquilo que o turismo contribuiu para a economia do país, para o crescimento e para a economia em si do país. Pelo que nos anos seguintes registramos algumas quebras devido à conjuntura e às situações que têm acontecido no país, desde o conflito interno
no centro do país e depois, infelizmente, o triste episódio da insurgência no norte do país, tudo isso foram indicadores negativos para o nosso turismo. Portanto, é importante aqui deixar claro que o turismo já vinha de uma crise antes da pandemia. E a pandemia foi a gota d'água para o turismo no país. Contudo, e como é sabido, Moçambique é rico em recursos naturais, mesmo no que diz respeito ao turismo. Aliás, o turismo, eu penso, e a análise que eu faço é que o turismo é dos setores mais sustentáveis que podemos ter em Moçambique, não é? Quando falamos dos outros setores dos recursos naturais, como o setor da energia e outros, estamos a falar em prazos de meio termo, não é? Mas o turismo regenera-se por si. O turismo, E é rápido até. é rápido, não é? O turismo, se o João vem para uma praia, aquela praia está cada vez melhor, não é? Não vai acabar, a praia não acaba. O mesmo acontece com os nossos parques nacionais, com as nossas paisagens, as nossas montanhas, o ecoturismo e tudo aquilo que Moçambique tem a oferecer para o turismo. Pelo que é um setor que tem uma grande viabilidade, é um setor que, sem dúvida, a nível mundial, tem sido aposta de vários países e países até muito mais, com uma economia muito mais robusta que a nossa. Portanto, as perspectivas para o turismo e a partir do momento em que auguramos sair desta situação de pandemia, entrar numa endemia a nível mundial, penso que os investimentos e a retoma no setor será rápida. Esta é a análise que o setor privado faz. Bem, neste momento, o setor privado, do ponto de vista estrutural, reclama algum tipo de ações conducentes a uma realização mais efetiva do setor, onde as condições para mobilização, atração de investimento privado possam realmente se tornar mais prováveis? Eu não diria reclama, mas sim, tem sido feito um trabalho junto das entidades, junto das instituições e do governo em si, para a criação de mecanismos de incentivo e apoio, não só a retoma do setor, e as empresas ficaram mais prejudicadas por esta crise, mas também no sentido de atrair aquilo que é um investimento, não digo só internacional, mas também interno. O empresariado em Moçambique e as pessoas com capacidade em Moçambique têm que se sentir acarinhadas e incentivadas se forem investir no turismo. É do conhecimento geral, o turismo sofreu. Neste momento, se vá falar com um investidor, invisto em tudo, mas no turismo não é? Então é este cenário que é preciso um trabalho grande a ser feito, não só do setor privado, mas também junto do governo, e esta boa sinergia e sintonia que temos tido no diálogo público-privado, penso que iremos chegar a estes níveis desejados. Os sindicatos dizem que o setor privado precisa de ser mais criativo para a continuidade, para prosseguir com o investimento no setor, manutenção dos investimentos que já estão implantados, mas que o setor privado precisa de encontrar soluções criativas de complementaridade entre serviços, de sinergias entre diferentes atores na cadeia de valor do produto turístico. Do lado do setor privado, quais são as ideias existentes do ponto de vista de inovação para que o nosso produto turístico realmente possa se tornar mais esplêndido? A partir do momento em que sentimos que a pandemia começou a abrandar, graças a Deus e muito felizmente para todos nós, já não havia aqueles casos graves, internamentos, cuidados intensivos, ventilações. Nós, o setor turismo, no organismo do pelouro do turismo da CTA, programamos um retiro, mesmo para refletir sobre isto que acaba de mencionar.
E tivemos este retiro no fim de semana passado, estivemos no Marraquém Lodge. É verdade que nem todos do setor conseguiram participar, mas tivemos lá uma boa parte e penso que representando uma boa parte também do setor, em que definimos alguns pontos importantes em que nos vamos focar de agora em diante. E esta informação de Sua Excelência o Presidente da República, no relaxamento de medidas, veio confirmar aquilo que era a nossa percepção. Portanto, o primeiro ponto em que nós vamos nos focar nos próximos tempos é a questão do visto online. Sabemos que a nível do governo o processo está muito adiantado. Queremos agora retomar contactos nesse sentido, retomar este diálogo para vermos o que é preciso da parte do setor privado, de facto, para que isto materialize-se na medida do mais breve. Porque a partir do momento em que temos visto online, em que as pessoas têm facilidade de poder entrar em Moçambique, sem dúvida é algo que irá catapultar aquilo que é o crescimento do turismo em Moçambique. Talvez explicar melhor porquê o visto online. Imagine que o João está na Beira ou em Nampula e o consulado de Moçambique está em Maputo. Dificulta o processo de aquisição do visto. A partir do momento em que é online, então, nos países em que não há representação diplomática, dificulta mais ainda. E isso irá encurtar este caminho e facilitar a vinda das pessoas para Moçambique. E nós não podemos fugir à regra. Todos os países, e até países muito mais desenvolvidos economicamente que Moçambique, procuram o turista internacional. Facilitam. Temos o exemplo dos Emirados Árabes Unidos, em que também vinham de um crescimento do PIB deles em tudo o que era recursos naturais, o petróleo, etc., que sabemos que eles são na energia, que eles são fortes. Mas agora, se formos a ver as informações da economia deles, advém maior parte do turismo, porque houve esse trabalho. O visto para Dubai é fácil, é online, e é fácil de conseguir de um dia para o outro. E é isso que nós queremos sensibilizar também ao governo no sentido de materializar-se esta facilidade na medida do mais breve. E o governo até está sensibilizado, por isso criou este mecanismo, falta só lançá-lo. E o outro ponto importante que nós vemos, em que se calhar é preciso também a participação do setor privado junto do governo, mais uma vez, é na promoção do destino Moçambique a nível das plataformas digitais. Nós sabemos que estamos a viver uma era digital. O mundo completamente está ligado às redes sociais. A pessoa esteja na cidade, esteja no campo, esteja onde estiver, a internet está lá. E de onde ele recebe a informação e de onde ele partilha a informação é nas plataformas digitais. Portanto, Moçambique e nós, também o setor privado em Moçambique, o setor turismo, temos isto como um ponto muito pertinente e importante na nossa agenda. Começar a publicitar Moçambique nas plataformas divulgar digitais. Moçambique como um destino turístico. Exatamente. Principalmente nas plataformas digitais mais usadas a nível mundial. E depois temos o ponto da criação de um bureau de convenções, para podermos, de facto, atrair os grandes eventos, as grandes conferências para Moçambique. A partir do momento em que temos um bureau, um centro focado em divulgar Moçambique como um país com potencial, com capacidade de receber este tipo de conferências, irá, de certa forma, fazer crescer e de forma significativa o nosso setor. Portanto, este é o quarto ponto naquilo que temos vindo a trabalhar e a priorizar naquilo que são as ações. E o turismo doméstico, onde é que se enquadra nessa questão ou neste momento não é uma prioridade? Não, o turismo doméstico eu diria que deve correr no nosso sangue. Nós somos moçambicanos
E se nós queremos que as pessoas venham a Moçambique, nós temos que ser os primeiros a dar o exemplo. Nós temos que ser os primeiros a viver essa experiência, para podermos também passar para os outros. Já existem, e agora vamos intensificar, na criação de pacotes domésticos para o nosso turista nacional poder ter algum tipo de incentivo e facilidade em fazer turismo em Moçambique. Sabemos que, e é de conhecimento geral, que o turismo em Moçambique ainda é caro, mas também sabemos quais são as razões e o que é que tem que ser feito, e nesse sentido temos estado a trabalhar também para que esta fasquia do mercado nacional use mais Moçambique como o seu destino turístico, destino de férias. O que também a pandemia veio ajudar bastante. A partir do momento em que não podíamos sair do país, as pessoas começaram a fazer mais turismo interno. Então, é como se diz, é uma crise que há gerou males uma que vêm também para que tenha o seu bem. E isso abriu portas para o turismo interno, as pessoas já estão mais habituadas ao turismo interno e penso que também será uma mudança do paradigma daquilo que vinha acontecendo antes do Covid. Bem, esta questão da promoção de Moçambique como um destino turístico me parece que deve ser acompanhado por medidas de cultura de receptividade. Nós percebemos pelas oportunidades que tivemos de visitar outros locais pelo mundo fora, sobretudo no Sudeste Asiático, Tailândia, Singapura, Malásia, aquela região toda. Há uma cultura de welcome, de receptividade. E nós sentimos também que o setor privado aqui queixa-se muito de situações ao nível de outros setores que não concorrem para que Moçambique realmente possa oferecer uma experiência positiva a partir do primeiro momento que o turista coloca o pé no nosso solo, no nosso território. Como é que o setor privado está a olhar e qual é a discussão que existe neste momento junto de outros setores, ao nível do setor público, para que estas situações não continuem a se verificar? Primeiro é importante frisar aqui, o nosso povo em si é um povo acolhedor, é um povo quente, em que todas as pessoas que visitam Moçambique falam bem do nosso povo, falam bem de nós, da simpatia e da forma como acolhemos as pessoas. De facto, temos registros de algumas queixas no que diz respeito a alguma e outra situação, mas que existe já essa sensibilidade da parte do setor público. E até, ultimamente, tem-nos sido permitido participar em algumas reuniões gerais, por exemplo, do Ministério do Interior, do Serviço Nacional de Migração, que sabemos que são os pontos-chave e são as primeiras pessoas que têm contacto quando o turista chega a Moçambique, quer de forma aérea ou terrestre. Portanto, existe já essa sensibilidade. Penso que é uma situação que está a ser trabalhada e já registra melhorias. Muito bem. Estaremos cá, Mohamed Abdullah, para acompanhar essas situações. Convido-lhe para que daqui a sensivelmente 2 meses possamos fazer um ponto de situação e ver o impacto deste relaxamento que estamos a viver e continuarmos a olhar para o futuro para vermos que medidas realmente podem ser aprofundadas, podem ser novas, podem ser incorporadas para que o nosso setor do turismo possa realmente florescer e ter o papel que é esperado no conjunto do crescimento econômico e desenvolvimento social no geral do nosso país. Boa noite e obrigado por estar mais uma vez no Semanário Econômico. Boa noite, muito obrigado. Foi assim que fizemos esta perspectiva sobre a situação e perspectiva, novamente, passa o pleonasmo sobre o nosso setor do turismo com o presidente do Pelouro de Hotelaria, Turismo e Restauração,
da CTA. Vamos fazer um curto intervalo, retomamos o nosso alinhamento temático desta edição já a seguir.